O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Nós vamos instalar um quadro aqui nesse canal, que é respondendo perguntas da minha namorada. Ela é muito tímida, não quer aparecer, então vocês vão ouvir só a voz dela e no máximo ver essa mãozinha, que daqui uns dias vai ter um anel nela, né? Sim, com certeza. Então podemos começar. Qual a primeira pergunta que você quer responder? Como foi a ideia de entrar pra internet trabalhando com ela? Eu comecei a trabalhar na internet, que foi muito engraçado, foi porque eu tava sem o que fazer. Você lembra na época do IF que deu, tipo... que eles falaram que ia ficar só 2 semanas sem aula. E aí depois a gente pensou que ia ficar só 2 semanas. Eu fui pra casa e fiquei aquelas 2 semanas inteiras assistindo Largados e Pelados. Que é aquele programa da Discovery, sabe? Sim. Aí eu cansei de assistir Largados e Pelados. E comecei a ler um livro chamado Mundo Sofia. Eu tava tão sem o que fazer que o livro tem umas 500 páginas. Eu terminei assim nos 3 dias. Fiquei lendo assim o dia todo praticamente. Eu lia umas 150 páginas no dia. Dia e de noite. De noite também. Eu lia, e era que eu cansava, parava um pouquinho, tomava água, ia lá ver as galinhas, aí voltava. E continuava lendo. E aí, como eu não tinha nada pra fazer, e tipo, eu queria de alguma forma evangelizar o pessoal, eu criei um canal chamado Pastoriano, que inclusive é esse mesmo canal aqui. E aí, no canal, eu comecei a postar uns negócios de Jesus, falar de Deus, tocar violão, cantar. E foi assim que eu comecei a entrar na internet. E é claro, depois passou o tempo, eu comecei a trabalhar com isso, porque eu aprendi, comecei a ficar bom em edição de vídeo e comecei a prestar serviço. E aí as coisas foram crescendo. E você acha que a produção de vídeos na internet é válida e vai durar por muito tempo? Como assim? Os médicos que se investem dinheiro na internet, você acha que isso não é um hype que daqui a pouco vai passar? Ou você acha que isso vai aumentar? Na verdade, a questão nem tanto é a internet, mas a mensagem. Por exemplo, comunicação e propaganda, né, desde quando foi inventada, nunca vai acabar. Então só vai mudar a forma. Antes era o que? Impresso em jornal. Aí depois veio o rádio, depois veio a televisão, agora veio a internet. Então a propaganda sempre vai existir. Pode mudar as formas como a gente faz. Como eu disse, antes era um jornal, aí depois se transformou em rádio, depois TV, depois... Entendeu? Pode ser que daqui a um tempo, sei lá, a gente coloque uns óculos de inteligência artificial e do nada apareça um holograma aqui do médico falando, olha, você que sofre disso, 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 disso. Ou então, sei lá, a gente tá de boa aqui e aí o Instagram começa a escutar o que a gente tá falando e aí a gente recebe, sei lá, um telegrama assim do médico, não sei, pode vir um monte de forma de publicidade, mas ela sempre vai existir. E qual seria a sua mensagem para a posteridade? Posteridade? Tipo, a humanidade inteira? É. Convertei-vos e crede no Evangelho. Porque assim, eu penso que tanto o marketing como o conhecimento, como tudo vai passar, sabe? Menos Cristo. Cristo é aquele que nunca passa. Permanece pra sempre. No coração da gente. Algumas pessoas têm a visão de que não devem misturar religião com trabalho, principalmente nas suas contas de Instagram, vida pessoal e tudo mais, porque pode afastar alguns clientes. O que você acha sobre isso? Eu acho uma besteira. Que tipo, a pessoa que ela vende aquilo que ela é, em troca de aprovação dos outros, ela nunca vai conseguir, tipo, uma estabilidade na personalidade. Entendeu? É claro, eu não acho certo você utilizar da boa fé e da fé das pessoas para poder induzi-las a comprar. Por exemplo, tem um pastor Valdemiro que na época do Covid falou, olha, meus amigos, se vocês comprarem um feijão mágico aqui, vocês não pegam corona. Então utilizou da má fé, da fé das pessoas para poder vender. Isso aí não é certo. Mas compartilhar suas crenças, sua fé, aquilo que acredita, cara, não tem problema nenhum. E na verdade eu vejo que é necessário. Cristo, quando ele morreu, ele disse assim, ide e pregar ao mundo ao evangelho. E mais do que com palavras, a gente tem que pregar com a própria vida. Entendeu? Então, no seu trabalho, se você for responsável, pontual, compromissado, isso aí conta muito. Até mais do que postar que tá aí na missa, que tá lendo um devocionário, ou o que quer que seja. Então, não é só bom que as pessoas postem, mas é necessário. Você acha que as pessoas têm que compartilhar o seu dia a dia, os médicos e tudo mais? Compartilhar o que eles estão fazendo, além de
falar sobre coisas teóricas nos seus próprios Instagrams. O que Donald Trump come no café da manhã? Eu não faço ideia. Não. Que academia que ele vai? Eu também não sei. Qual a crença que ele tem? Não sei também. Mas você o conhece, não conhece? Conheço. Sabe que é a figura. Então, tipo, o médico ele não precisa compartilhar tudo quanto é tipo de coisa da vida pessoal dele. Uhum. Não é sobre isso. O mais importante é sobre a mensagem que ele tem. E sobre os valores humanos também que ele carrega. Por exemplo, eu não preciso compartilhar o rosto da minha namorada. O rosto da minha namorada, como que a gente fez hoje. Nada tipo, embora às vezes eu tenha essa tendência de gostar de fazer isso. Então você Tem mesmo. Eu não preciso compartilhar isso pra poder passar minha mensagem, sabe? É tipo, pegar a mensagem e colocar nela tipo, os valores humanos que eu tenho. De alegria, generosidade, audácia, fé em Deus, essa de coisas. Como decidir qual é a mensagem que eu quero passar? A principal, pelo menos. Tu fala em relação ao trabalho, ok? Sim, em relação ao trabalho. Você tem que não olhar pra você. Tem que olhar para a necessidade das pessoas. Tô tremendo mais que tudo. Por exemplo, se eu quisesse vender um produto sobre como pintar obras de arte na tampa do vaso. Poderia ser a coisa mais legal do mundo pra mim, só que se não tivesse pessoas interessadas ou sofrendo com isso, não teria muito sentido. Então, quando o médico for começar a produzir conteúdo, é isso que ele tem que pensar. Por exemplo, o que as pessoas elas estão sentindo? Qual que é a dor delas? E como que eu posso me apresentar como autoridade que as pessoas confiem para poder resolver essa dor? A gente atende um médico mesmo que chama Dr. Pedro Smoker. E ele é um médico anestesista e aquilo que a gente fixou como uma dor que ele resolve é a dor da enxaqueca, porque tem alta prevalência. As maiores dores, né, nesse sentido de dor crônica é artrose no joelho, lombalgia, fisioterapia até corrigir, e enxaqueca. Então, são dores muito fortes que atrapalham muitas pessoas e que ele pode ajudar. Então, assim, como que você define, o que você faz? Não é olhando para si, mas olhando para a dor das pessoas e como elas podem, e como você pode as ajudar a resolver aquilo. Muito bem. Você está lindo nessa luz. Oi? Você tá lindo nessa luz. Só nessa luz? Não, em todas. Tá. Quais são os fatores pra se contar uma boa história? E criar uma boa história da sua própria história? Nossa, que pergunta com várias histórias, né? Eu entendi. Sua confusão já é simples. Brincadeira. Quais são os fatores para poder contar uma boa história? Eu acho que a história ela tem que ter lastro e ressonância. Deixa eu explicar aqui que essas duas coisas que acho que você não tá com a carinha assim. Eu não tô que não entendendo. entendi nada. Lastro e ressonância. Existem algumas experiências compartilhadas na vida das pessoas. Então, por exemplo, todo mundo já sofreu por amor, em alguma medida. Todo mundo já perdeu um ente querido. Todo mundo já começou algum projeto que não deu certo. Todo mundo também já foi traído por alguma pessoa. Todo mundo já se decepcionou. Então, quando você for contar uma história, ao invés de ser apenas uma sequência de acontecimentos, você tem que linkar essa sequência de acontecimentos com experiências comuns. Ou seja, que vai dar ressonância na outra pessoa que está escutando. Então, uma coisa, por exemplo, eu falar... Depressão. Depressão é uma coisa terrível, muito ruim. Outra coisa eu falar assim, durante boa parte da minha infância, minha mãe ela teve depressão. E eu tive que, por muito tempo, eu tive que amadurecer antes do necessário, porque eu tive que aprender a cuidar dela. Você vê que isso aí tem lastro. Que tem muita gente que tem um ente querido na família que também sofre. E se eu quisesse aprofundando, eu podia aprofundar um ponto de algumas pessoas chorarem. Engraçado, lembra aquele dia que eu fui pra Brasília? Brasília não, para Rio de Janeiro. Lembro. E tem que eu fui lá com a Violeta e caçaram no carro e tal. Aí quando eu contei nossa história, a menina teve que parar no acostamento da estrada. Porque ela tava chorando e o olho dela tava enchendo de água. E ela tava soluçando e o óculos tava ficando embaçado.
Aí ela teve que parar pra poder enxugar o óculos, senão nós ia bater na estrada. Você é um bom contador de histórias. Eu diria que eu gosto de contar histórias. Isso também faz parte. E aí eu contei isso e isso aí ressoou muito no coração dela. Entendeu? Essa busca de um amor. Mas você conseguiu identificar as dores dela e por isso você atingiu tão forte ela? Ou foi algo mais orgânico? Estratégia. Brincadeira. Olha eu pensando. Foi algo bem orgânico no dia. Por que você tá chorando? Eu tô com alergia. Eu pensei que era uma história. Não. Foi algo bem orgânico no dia, sabe? Eu só fui contando. Ela gostou. Chorou. Oh, meu Deus. Eu quero ir no seu casamento. Mas você acha que... Na verdade, eu acho que toda boa história, ela tem que ser acompanhada da verdade. Porque a verdade, ela traz um senso de... Como é que se diz? Tá vendo? A minha retórica não é tão boa quanto a sua. As pessoas se identificam com a verdade. A verdade... É ressonância. Isso. Eu acho que quando... Não adianta você forçar ser algo que você não é. Acho que você tem que adaptar. Então, por exemplo, a vergonha de gravar vídeos pra internet ou de falar. Como é que... A pessoa não pode, né, vir na frente das câmeras e fingir que é alguém que não é. Mas como que ela pode ir contornando isso pra mudar isso verdadeiramente nela? Sabe aquele livro que eu te emprestei, da Amy Cuddy? Sei, porque eu não terminei de ler. Tá na página 17. Xinguem ela nos comentários. Brincadeira. Xinga minha mulher não, que senão eu bloqueio todo mundo. Tem uma parte lá que ela fala sobre... O livro chama O Poder da Presença. É um amarelinho, um neguinho assim com os braços pra cima, de madeira. Tem uma parte que ela fala o seguinte, que é fake until you make it. Sim, Pros não não entendi nada. poliglotas, pros não poliglotas, é tipo fingir até você ser. Então ninguém nasce bom nas coisas. Então o sucesso é um hábito que você tem que ir fazendo. Da mesma forma, a contação de histórias e o posicionamento aqui no Instagram também é um hábito que você tem que fingir até você ser. Não tô falando pra você mudar a sua essência, mas se colocar em situação de desafio. Nós já passamos os 12 minutos. Ok, acho que a gente pode finalizar o vídeo. Se vocês gostaram, fala aí. Ou se Vocês inscrever. têm que se inscrever no canal, Exatamente. curtir o vídeo Exatamente. e comentar. Exatamente. E compartilhar. Exatamente. Se vocês gostaram do quadro, como é que nós vamos chamar esse quadro? Não sei. Papeando com a Cat. Papiando. Você que é bom de nomes. Tá, vamos deixar papiando com a Cat por enquanto. Gostaram do vídeo? Só deixar aqui abaixo. Até mais.